Pois muito bem, faltando 10 minutinhos agora para as 11 horas, 10 para as 11, estamos de volta aqui pela Planeta M. Vamos até às 11, juntos daqui a pouco, destaque para o mundo esportivo. A mão é estendida, das pontas inseguras dos dedos podemos perceber o mundo. Os olhos do cego, o desejo da alma. Para quem nasceu em Minas, sabe que chover é mais que sinônimo de deixe-me ver, mas deixe-me tocar, deixe-me sentir a textura, a temperatura, enfim, deixe-me ver com a alma. Não bastam o olhar, o cheirar, o ouvir ou o degustar. Todos os sentidos são secundários. Precisamos tocar. Talvez o mais honesto dos sentidos, aquele que menos prezamos e muito precisamos. Assim enxergamos a brisa, assim enxergamos o calor do sol e o molhado da chuva. Podemos fazer de todo o nosso corpo a extensão de nossas mãos. Pois assim, como sentimos a textura de cada parte de nosso corpo percebe as carícias das mãos. Quantos conquistaram coisas empunhando uma espada ou simplesmente uma enxada? Quantos mudaram o mundo empunhando uma caneta ou um instrumento musical? Quantos embelezaram a vida segurando um pincel ou uma colher de pedreiro? Sim, as mãos são meras serviçais da mente, mas até parecem que no ato de se tomar uma decisão importante, a serviço, é claro, das ondas cerebrais, as mãos trêmulas denunciam a incerteza, o medo, a raiva, a suavidade e até mesmo a inconsequência. De mãos dadas, protegemos, comemoramos, apostamos, acordamos, protestamos, marchamos, enfrentamos, ajudamos e somos ajudados. Selamos pactos e juras, nascemos e nos dirigimos à morte. Sim, podemos tocar o mundo e também tê-lo nas mãos. Podemos agredir a outra face e podemos, no assombro da grandeza, estendê-las aos inimigos. Podemos oferecer e pedir, agradecer e saudar por elas. Podemos festejar ou cobrir nossa face em ato de arrependimento. Podemos sim dizer muito sem falar. Podemos acolher, expulsar ou fazer delas o terminal inquieto de um abraço apertado, abraçar o mundo e agradecer aos céus. Mas, sobretudo, devemos manter nossas mentes calmas e nossos corações tranquilos para que, ao final de cada dia, nossas mãos unidas possam vibrar silenciosas em ação de graças. Pelos gestos e palavras que nossas humildes e nobres servas lançaram ao mundo e comemorar pelas mãos que naquele dia semearam com amor o complicado jardim da vida. Em homenagem aos meus pais e a mensagem silenciosa transmitido pelo maravilhoso desenho da Michelle, que ilustra a capa desse livro. Esse livro é Pensamentos e Momentos, de Alexandre Mallet. Vamos falar já já sobre o livro, mas antes eu gostaria que você, Alexandre, se apresentasse aos ouvintes da Planeta M. Bom dia. Muito bom dia a você, César, às pessoas, à população aqui de Carmo do Paranaíba. Muito bom dia. Quem é Alexandre Mallet? Bom, primeiro eu acho que eu sou um ser humano muito normal, e por ser muito normal, muitos me chamam de louco. Mas eu acho que loucura todos nós temos um pouco, e de repente eu sou um receptor ligado, que procuro perceber tudo na vida, todas as minúcias, e traduzir em palavras, em versos, em letras de músicas, essas coisas. Agora fala um pouco pra gente de Pensamentos e Momentos, o livro. Bom, uma antologia. Eu comecei a escrever adolescente, né, bem novinho. Um dia estava procurando algumas coisas, uns papéis velhos, achei um papel bem amarelado, em péssimo estado, e li o que estava escrito ali. Daí eu puxa, mas que bonito, que legal. E quem será que escreveu? Daí eu vi que era eu. Eu era adolescente. E falei, poxa, que legal. E comecei a reunir, e buscar em agendas velhas, em cadernos, papéis, e procurar. E comecei a colecionar tudo que eu estava escrevendo e falei, puxa, legal, dá para editar. E esse sonho foi alimentado em 2001 e só agora em 2011 que saiu. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque os últimos textos de 2001 para cá teve muita coisa que realmente me agrada, que é legal. Desse louco normal, desse normal louco, enfim, você coloca um pouco então da sua essência nesse livro. Eu acho que esse livro é totalmente a minha essência, totalmente, tudo que eu sou. E as pessoas que leram, graças a Deus, eu estou tendo uma crítica muito interessante.
as pessoas muitas vezes se reconhecem nesses textos, né? E na ocasião do lançamento eu fui obrigado a relê-lo umas 10 vezes para revisão, aquelas coisas, né? E me redescobri muitas vezes de forma diferente, em textos diferentes. Muitas vezes eu falava, cara, onde é que eu estava com a cabeça quando escrevi isso? E, enfim, eu acho que cada pessoa vai interpretar de uma maneira, cada pessoa vai captar de uma maneira e muitas vezes se colocar dentro dos textos. E é óbvio que eu não tenho a pretensão de agradar a todos, mas se você procurar ler esse livro com a alma, com carinho e se colocar nele, você vai se identificar muito. Alexandre, você disse onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi. Tá? Agora, a gente sabe que hoje as livrarias, as papelarias, enfim, estão sendo invadidas aí com coisas, eu acredito, um tanto desnecessárias e às vezes bastante descartáveis, tá? Consumindo até mesmo árvores desnecessariamente. Agora, enquanto a gente sabe que muitos fatos, muitas histórias que são relevantes, hoje são descartadas, não chegam às páginas nem mesmo de um periódico enfim, infelizmente não vai chegar às páginas de um livro nunca. Existe hoje, eu pelo menos da maneira que eu olho a situação, vejo aí uma inversão de valores, digamos o crepúsculo da civilização. Tudo hoje privilegia a gerar dinheiro com rapidez e em quantidade. Você coloca a sua essência nesse livro, você coloca você dentro desse livro. Qual a intenção? Bom, primeiro... Dentro do que a gente disse até aqui, do pouco que a gente conversou, eu vi que a sua intenção não é gerar dinheiro rapidamente, nem em quantidade. Tá? Qual a sua intenção, então, com esse livro? Bom, primeiro, realmente a gente vive na contramão cultural, vamos dizer assim, vamos chamar dessa maneira. O consumismo, o dinheiro, principalmente o dinheiro, você falou tudo. A preocupação em gerar dinheiro desmerecendo ou até preterendo, enfim, desprezando a cultura, desprezando raízes, sabe? A gente liga a televisão hoje, muitos desenhos animados com aquelas coisas da cultura japonesa, da cultura americana, aqueles meninos de skate, aquela coisa toda. E nós temos uma cultura maravilhosa, com Saci Pererê, com Mula Sem Cabeça, enfim, uma coisa que eu via na minha infância no sítio do Pica-Pau Amarelo, que está desaparecido, né? Isso, enfim, aquela questão talvez do brasileiro não valorizar o que é seu, não é? Nós temos música, umas modas de viola, são coisas maravilhosas. Sim. E muitas vezes a gente prefere ouvir um funk, aquele pancadão, aquela coisa toda. É incrível, parece inclusive esse pessoal que mexe com sonda pesada no carro, parece que eles são subsidiados pelos funks, porque é aqueles carros no volume altíssimo com essas músicas e, enfim, acaba virando a cultura atual do brasileiro, e o que é muito triste, porque nós temos uma coisa muito rica que não é valorizada. Aí minha intenção, quando eu reli esse texto, principalmente, é botar a essência para fora, é tentar, enfim, a gente um pouco vê poeta hoje em dia, quase ninguém lê Carlos Drummond de Andrade, quase ninguém lê Cecília Meirelles, Cora Coralina, e são pessoas que são amplamente reconhecidas, principalmente fora do Brasil, não é? Eu morei no exterior uma época, e no tempo que ninguém conhecia, por exemplo, uma banda de rock, Sepultura, não era conhecida no Brasil, é de Belo Horizonte, em todos os catálogos de heavy metal nos Estados Unidos estão eles lá liderando paradas. Então, mesmo assim, eu tocando num ponto onde eles não abraçaram muito a cultura brasileira, cultura nacional, mas é um produto nosso, né? Então, eles levam, o Brasil é principalmente bem visto fora do Brasil. E é muito comum você ver, sempre nesses programas culturais que são exibidos, essas bandas de maracatu, de frevo, se apresentando na Holanda. E, aliás, são bem poucos, né, os programas culturais hoje. Sim, poucos. Mas se a gente poder garimpá-los, né, acho que seria a palavra até mais correta, a gente os encontra e você vê um conjunto, por exemplo, de pessoal que faz instrumento com lata e tal. Não, isso aí já se apresentou na Noruega, na Suécia, né? Enfim, isso é verdade. Nós somos muito valorizados lá fora, né? O próprio Heitor Villa-Lobos, que é um mestre da nossa música clássica brasileira, na época dele ele era desprezado aqui no Brasil e foi, assim, aclamado lá fora para depois vir fazer sucesso aqui dentro. Aconteceu isso também, desculpa então.
aquela banda Kaoma, não sei se você se lembra, quando lançou o Movimento da Lambada, que estava até numa coisa bacana, até o pessoal começar a traduzir a música nessas mulheres popozudas rebolando e tirando a letra para colocar essas frasezinhas que não tem nada a ver. O Kaoma estourou na França para depois estourar no Brasil, então é por aí. Desvirtuaram ali toda uma situação. Exato. Né, então a intenção de lançar Pensamentos e Momentos, primeiro é uma satisfação pessoal, né? É um sonho.